Então vamos hoje aprender a fazer massa de pizza. Mas essa massa era a mesma massa que eu fazia na minha pizzaria. Então vamos a ela. Temos aqui 1 kg de farinha de boa qualidade, eu uso essa marca, muito boa. Separamos o fermento, sal, açúcar, um ovo e água, obviamente. Vamos despejar a farinha, aqui eu vou estar usando 1 kg de farinha. Vamos colocar ela numa vasilha, a farinha Venturelli. Não é propaganda, eu não ganho nada para falar sobre essa farinha, mas ela é muito boa, é uma farinha de muito boa marca, de muito boa qualidade. Colocamos aqui 1 colher de sal. Para 1 kg de farinha, nós colocamos 1 colher cheia de sal. Isso corresponde a 30 gramas aproximadamente. E açúcar, nós colocamos 3 colheres de açúcar, aproximadamente 100 gramas de açúcar. Não fica doce a massa, pode colocar açúcar tranquilamente, isso vai dar sabor e cor à massa. Pegamos o fermento biológico seco, colocamos 2 envelopes para 1 kg. Isso depende muito da situação climática e da farinha, inclusive. Por quê? O fermento, se você deixar ele agir bastante tempo, então você pode colocar apenas 1 envelope, mas como eu preciso que essa pizza saia um pouco mais rápido, nós vamos colocar 2 pacotes de fermento. Acrescentamos azeite, aproximadamente 50 ml de azeite. Isso dá menos do que 1/3 de um copo ou uma xícara mais ou menos. O ovo, nós batemos ele, deixamos ele bem mexido, bem batido e acrescentamos a farinha. E pegamos a água. A água aproximadamente, para 1 kg, aproximadamente meio litro, 500 ml de água. Meio litro, talvez um pouquinho mais, dependendo da consistência da farinha. A farinha dependendo da farinha, ela absorve mais ou menos água. Você vai sentir quando começar a mexer. Inicialmente, começamos mexendo com 1 colher. Mas logo nós vamos colocar a mão na massa. E o meu cachorro está latindo porque passou gente na rua. Eita, nós, olha a cachorrada latindo. Ei, meu Deus do céu. Espera um pouquinho aí, gente. Vamos acrescentando um pouquinho mais de água e mexendo com a colher e sentindo a consistência da massa. Mexe e vamos sentindo. Logo vamos colocar a mão na massa. Para trabalharmos mais com a massa, eu uso outra farinha qualquer, não há necessidade de ser a mesma farinha. Se for melhor, mas como a minha farinha Venturelli acabou, eu vou usar outra marca só. Então, pomos a mão na massa e vamos mexendo bem, sovando bem essa massa. Esse é o trabalho que vai demorar um pouquinho, porque nós precisamos sovar essa massa por aproximadamente 10 minutos, ou um pouco mais, dependendo. Você vai sentir, eu vou estar mostrando para você o ponto da massa, mas nunca sovar menos do que 10 minutos. A massa ela precisa desse prazo, desse tempo para ser sovada, para que o glúten desenvolva da farinha e ela fique bem lisa, vamos dizer assim, bem homogênea, né? Mas lisa, vamos dizer assim. E vamos colocando um pouquinho de farinha para ajudar no manuseio e vamos abrindo a massa e fechando. Preste atenção nos movimentos com a mão. Não quer dizer que seja obrigatório fazer assim, mas o movimento é mais ou menos esse. Abre a massa, rasga ela um pouquinho e vai fechando. O importante é movimentá-la, é mexer na sua totalidade, total, né? Para que ela se misture muito bem. Todos os ingredientes misturando bem com a farinha, ela vai desenvolver o glúten e vai ficar uma massa bem lisinha, bem gostosa. Ela vai crescer melhor, ela vai assar melhor
vai ficar legal. E vamos mexendo. Eu tô com um macarrãozinho ali no fogo, cozinhando, né? Um pouquinho de macarrão que eu tô fazendo para a filhota. Então tive que afastar um pouquinho a panela ali, porque o fogão está bem ao lado, né? E vamos amassando, preste atenção. Vamos amassando, olha só, ela não está elástica ainda, ó. Você puxa e ela quebra. Quando ela se quebra, então ela ainda não está no ponto, porque nós amassamos pouco tempo ainda. Então vamos lá. Nós vamos adiantar um pouquinho esse vídeo, porque senão vocês vão acabar dormindo de ver eu amassando a massa. Estamos aí. Chegamos ao ponto. A massa já está ficando bem lisinha. Eu estou bem cansado, com certeza, porque cansa amassar massas. Se você tiver uma batedeira, pode ser também. Olha só, agora você estica e ela não se quebra. Então, se você tiver uma batedeira, você pode usar também. Eu tenho uma batedeira, mas eu gosto de pôr a mão na massa, como se diz, né? A mão, feito com a mão, parece que fica melhor. Não sei, não muda na realidade, mas eu gosto de fazer um pouco de exercício para queimar as calorias que eu vou consumir daqui a pouco. Ai. Então, estamos terminando o manuseio. Agora nós vamos colocar a massa para descansar por pelo menos 30, 40 minutos. E depois nós vamos dividir a massa e fazer as bolinhas para pizza e fazermos também, como eu fiz 1 quilo de massa, eu não vou fazer tudo isso de pizza, eu vou fazer também um pouquinho de pão. Então, a massa eu cubro ela para que ela descanse e deixo ela cobertinha ali, mas não fecha o ar, não lacra, deixa ela respirando. Depois de 30, 40 minutos nós vamos abrir as bolinhas, ok? E vamos para a segunda parte do vídeo.